Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal do 8º ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com muita saúde e preparados para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nossa aula de número 31. E antes de iniciar o nosso conteúdo de hoje, vamos fazer a correção da atividade da aula 30. Que nós falamos na última aula sobre formação, o processo de formação de palavras. No poema a seguir, quais os dois processos de formação de palavras que predominam? Aí eu tinha aí o trechinho, né? Enquanto peixe-martelo bate, toque, 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 o peixe-serra vai serrando, roque, roque, roque. Então, qual o processo de formação de palavras que predominava aí, tá? Eu tenho a composição por justaposição, tá? Quando eu tenho as duas palavras, né, que se unem para formar uma só com um único sentido e não há perca nenhuma, né, nem na grafia, nem foneticamente, que é o caso aí de peixe-martelo e peixe-serra. Então, eu tenho aí uma composição por justaposição. E a onomatopeia, que é a reprodução dos sons, onde eu tenho toque, toque, toque e roque, 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 né? O bate, né? Reproduzindo o som do bater. E o som da serra, tá? Roque, 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 tá? Então, eu tenho aí a justaposição e a onomatopeia presente aí nesse poema. Segunda questão. A palavra emburrece na imagem acima formou-se pelo processo de derivação para síntese, tá? Ela é parasintética. Por quê? Porque eu tive um acréscimo aí simultâneo de um prefixo e um sufixo, porém o radical aí, ele por si só não tem um significado, tá? Ele não fica completo, não tem uma palavra formada. Então, eu tenho aí um exemplo de parassíntese, tá? Então, a segunda questão era a letra C. Terceira questão. A palavra Coca-Cola resultou de um processo linguístico que permite a formação de novas palavras a partir de duas ou mais, simples ou radicais. As novas palavras formadas são compostas, possuindo um significado próprio. A esse processo dá-se o nome de composição por justaposição. A união de duas palavras formando uma só, com um só sentido, sem haver perca aí de letras, nem na fala, nem na escrita, tá? Então, a terceira questão aí era composição por justaposição. Então, letra A seria a alternativa correta. Quarta questão. Observem a imagem atentamente. Na propaganda ao lado, a palavra lambuzation é formada pela palavra de origem portuguesa lambuzar e pelo sufixo inglês ation, de corporation. A esse tipo de processo de formação que combina morfemas de línguas diferentes, chamamos de hibridismo, onde eu tenho partes, né, da palavra que são de origens diferentes, né? Cada uma das partezinhas das palavras ela é formada a partir de uma língua diferente, tá? Então, se uniram para formar uma nova palavra. Então, eu tenho um hibridismo, tá? Então, a quarta questão, a alternativa correta era a letra D. E na quinta questão, eu tinha aí um quadro com algumas palavras, tá? Onde tem drive-thru, coffee break, tablet, delivery, site, notebook, pendrive, entre outras palavras. Podemos afirmar que se tratam de um processo especial de formação de palavras chamado de estrangeirismo. Eu tenho palavras aí, né, de língua estrangeira, que são utilizadas no nosso dia a dia. Então, eu tenho aí um processo de formação de palavras chamado de estrangeirismo. Então, a quinta questão, a alternativa correta era a letra B, tá, pessoal? Então, tenho certeza que vocês acertaram todas as questões.
E vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os marcadores discursivos. Os marcadores do discurso são palavras ou locuções cuja função é guiar a interpretação do texto, expressando as relações que existem entre as ideias contidas nele. Assim, relacionam a oração em que se encontram com o sentido geral do texto. Por exemplo, no seguinte enunciado, o marcador, portanto, apresenta a ideia contida na segunda oração, como uma conclusão da ideia expressa na primeira. Esse é o primeiro dia de aula. Está, portanto, um pouco nervosa. Então, observem aí que foi utilizado termos, tá, dentro dessas orações, fazendo conexão de uma oração com a outra e dando uma ideia de conclusão, tá, de uma ideia que foi expressa na primeira frase, tá? Então, eu tenho esse é o primeiro dia de aula. Então, a frase aí está concluída. Ela diz está, portanto, tá? Esse marcador aí, o portanto, dando ideia de conclusão, de uma ideia concluída. Portanto, um pouco nervosa. Os marcadores do discurso constituem um grupo de elementos muito heterogêneo, por isso, existem vários termos para designá-los. Marcadores, operadores, conectores, entre outros, tá? Então, eu posso chamar marcadores discursivos, operadores ou conectores, que no geral, de forma geral, realmente é isso a função, né? Ele vai conectar as ideias. Podem atuar como marcadores do discurso alguns advérbios, tá? Então, os advérbios, eles têm essa função de marcadores de discurso, como, por exemplo, finalmente, então, afinal, assim. Então, são advérbios que vão marcar esses discursos. Determinadas locuções, como não obstante, por conseguinte, em primeiro lugar, em seguida, por fim. Interjeições e conjunções, tá? Todas elas coincidem em seu caráter invariável, tá? Então, todas essas palavras, todos esses termos, eles são invariáveis. Então, vamos ver os tipos de marcadores. Os marcadores podem ser classificados de acordo com a informação que esclarecem. Eles podem expressar a atitude do falante a respeito do conteúdo do enunciado, tá? Como certamente, claramente, obviamente e etc. Ou comentar o sentido produzido pelo enunciado, ou seja, a enunciação. Francamente, sinceramente e realmente, que vai dar essa ideia aí de comentário, tá? Também existem conectores que se referem ao próprio texto, resumidamente, esquematicamente, finalmente. Então, são conectores aí que vão se referir a algo que já foi falado, né, no próprio texto. As funções dos marcadores. Os marcadores, eles desempenham 3 funções fundamentais. Estruturar a informação, separando a introdução dos comentários, como pois bem, a propósito, ou apresentando-a como parte de uma sequência, em primeiro lugar, por outro lado. Então, ele pode desempenhar essa função de estruturar, tá? Como também apresentar essa ideia de sequência. Exemplo aí, ó. Em primeiro lugar, falaremos dos animais invertebrados. Quando eu digo aí em primeiro lugar, esse marcador aí, esse conector, vai dar a ideia de sequência. Então, quando eu digo em primeiro lugar, dá a ideia de que outras coisas ainda virão. Então, eu vou falar de outras coisas ainda. Então, pode ser uma das funções dos marcadores. Outra função é conectar enunciados, parágrafos e blocos de ideias, estabelecendo relações de adição, como além disso, inclusive, de consequência, assim, pois, consequentemente, ou de contraponto, em vez de
pelo contrário, mas, todavia, contudo, não obstante. Então, são palavras que vão conectar enunciados, parágrafos. Se eu estou construindo uma redação, estou produzindo minha redação, eu encerro o meu enunciado, porém o meu parágrafo, porém eu não posso iniciar o outro parágrafo fugindo totalmente do que foi falado. Então, eu vou utilizar, né, esses conectores, esses marcadores discursivos para dar essa ideia de para relacionar, né, um parágrafo com o outro, dar essa ideia de continuidade. O orador tinha um aspecto estranho. Sua voz, contudo, era prodigiosa, tá? Eu tenho aí o contudo fazendo essa relação entre os termos. E também ele pode ter a ideia de reformular a informação de uma maneira mais adequada, tá? Explicando-a como que quer dizer, ou seja, ou melhor, em resumo. Então, todas as pessoas me disseram a mesma coisa, ou seja, que deve ser certo. Então, dando essa ideia aí de explicação, tá? Então, o ou seja aí foi utilizado com essa ideia de explicação, de reformular a informação, tá? Então, exemplos de marcadores discursivos, tá? E aí, os principais marcadores do discurso. Eu tenho os estruturadores da informação, que são os comentadores, que são exemplos do pois, o pois bem, por certo e a propósito. Os ordenadores, tá? Que vai dar essa ideia de ordem. Primeiro, por outro lado, do mesmo modo, tá? Então, tenho esses comentadores e esses ordenadores, eles estão relacionados à estrutura, né, da informação. Nós temos os conectores, que eles vão dar a ideia de adição, quando eu digo além disso, mas também, inclusive. De consequência, quando eu digo pois, assim pois, por conseguinte e por isso. De contraposição, quando eu digo pelo contrário, contudo, não obstante, mas, tá? Então, são termos que, ao colocados, né, no nosso texto, eles vão transmitir essas ideias. E também os reformuladores, tá? Que podem ser de explicação, como ou seja, quer dizer, e a saber. De retificação, ou melhor, melhor ainda. De distanciamento, ou melhor, melhor ainda também. Ou de recapitulação, em suma, em conclusão ou em resumo. Então, são os reformuladores, tá? Esses marcadores que dão ideia de reformulação do nosso discurso, apresentando uma dessas ideias. Então, pessoal, nossa aula hoje foi bem curtinha, tá? Sobre os marcadores, né, do discurso. Então, encerramos por aqui. Aí estão as referências. Muito obrigada pela atenção de vocês. Não espere o incentivo dos outros. O primeiro a acreditar no seu sonho tem que ser você. Então, encerro com essa mensagem para vocês. Um beijo no coração de todos e até a próxima aula.